Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui finalizando mais uma semana, nessa sexta-feira linda. Foi um dia lindo, está sendo um entardecer muito lindo e com certeza a nossa noite também será muito linda, né? Assim como o final de semana. Porque estamos aqui cientes da nossa responsabilidade nesta vida, cientes do nosso papel de filhos de Deus. Também, assim, estamos tendo essa noção do quão importante está sendo para nós reconhecer os caminhos que nós temos que escolher para o nosso aprimoramento espiritual. Como está sendo importante termos a consciência de que o estudo dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, a oração para nós, para os nossos queridos, para aqueles necessitados, tem feito uma diferença na energia que nos envolve. E está tendo uma diferença no desenrolar dos nossos trabalhos, né? Das nossas relações familiares, com amigos. Então, essa consciência nos ajuda a permanecer firmes e seguirmos em frente. Isso que é importante. É muito bom contar com vocês para a gente poder seguir em frente nesse projeto de autoconhecimento, de oração, de estudo, de amorosidade. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos que estão doando a sua melhor energia e a todos que estão receptivos para receber da espiritualidade amiga a ajuda e a energia necessária. E agora nós vamos dar uma olhadinha no chat para ver quem já está aqui ao vivo. Nídia, boa noite. Amém. Ricardo, muito obrigada. André, boa noite. Estelinha, boa noite. Vanúzia, Norma, Marisa Fleury, boa noite. Rafael Ferreira, Maria Laura, Suzana, boa noite para vocês, queridos amigos, e para vocês que não deixaram a mensagem no chat, mas que nós sabemos que estão aqui conosco, né? Hoje, o estudo do nosso livro é Psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, o livro Alma e Coração. Essa capa aqui é diferente porque é da edição comemorativa dos 100 anos de Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 51. Não somos exceções. Vamos ver o que nos diz Emmanuel a respeito disso, né? Não somos exceções. Quando sofreres alfinetadas morais do mundo, não te permitas, por isso, cair no labirinto das grandes complicações. Forçoso que a mínima brecha no carro ou na embarcação receba reparos imediatos se o viajante não deseja arriscar-se. Nos comprometimentos do corpo, esmera-se no uso de remédios, ginásticas, dietas, cirurgias. Nos males da alma, não te curarás ao preço de espectadores. Urge empregar observações, decisões, normas e estudos. Quando a ansiedade ou a aflição te visitarem, analisa a ti mesmo. Delibera quanto ao que devas fazer para evitar desequilíbrio e conturbação. Assume a responsabilidade da própria disciplina e inspeciona o campo de ação em que te movimentas. Sem dúvida, necessitas de refazimento e conforto. No entanto, em favor do próprio reajuste, aprende a reconhecer que em matéria de sofrimento não constituis exceção. Reflete naqueles que carregam fardos mais pesados que os teus, os que desejam andar como naturalmente caminhas e jazem atarrachados em leitos móveis, os que anseiam ver como enxergas e tateiam na sombra, os que te contemplam a mesma farta sem recursos de usufruí-la, e os que estimariam compartilhar-te a segurança íntima
e suportam a cabeça esfogueada pelas chamas invisíveis da obsessão. Fita a vanguarda dos que te fizeram superiores, a fim de que te animes à subida espiritual. Todavia, não desfites a retaguarda, para que te reconfortes nos valores já conquistados e que podes claramente distribuir a benefício dos outros. Sofre aprendendo e eleva-te auxiliando. Este, o programa do educandário da vida. Porquanto, seja na ascensão ou nos resgate, aperfeiçoando ou ressarcindo, a lei das provas é o agente aferidor do merecimento de cada um, sem criar privilégios, favores, clandestinidades ou exceções para ninguém. Achei esse texto maravilhoso, ele tem algumas frases assim que mexem com a gente, né? Emmanuel vai escrever, de vez em quando poetiza e a coisa fica muito, muito, muito linda. A primeira frase nos chama a atenção. Quando sofreres alfinetadas morais do mundo. Olha que termo, gente. Alfinetadas morais do mundo. Né? Ou seja, por que ele usou alfinete e não faca ou espada? Porque o alfinete, ele cutuca, incomoda, dói, mas é mínimo em relação ao que pode te destruir. Esse alfinete não nos destrói. E se a gente enxergar no alfinete uma espada, aí a gente vai sofrer muito, né? Não te permitas cair no labirinto das grandes complicações. O que ele está falando com isso? Que tudo começa com o primeiro passo e quando a gente menos espera, nós nos encontramos sem saída. E nós entramos num labirinto formado por lamúrias, lamentações, por energias negativas, por pensamentos negativos, e vamos entrando no labirinto como se fosse um redemoinho de negatividades e da certeza de que não venceremos. Isso nos destrói, muito mais do que as alfinetadas morais do mundo. Então, Emmanuel fala, para a gente cair nesse grande labirinto de complicações, nós temos que primeiro vencer as coisas pequenas ali. Aí ele dá um exemplo muito bacana. A mínima brecha no carro ou na embarcação recebe reparos imediatos para aquele viajante que não deseja arriscar-se. O que significa isso? Minimamente, né? Quando eu já começo com um processo de negatividade, de negação dos enfrentamentos, né? Muitas vezes de procrastinação, outras vezes de tristezas que começam a não ter fim, de desânimo, de falta de alto amor, eu vou começando e vai fazendo brechas na instalação dessa embarcação. Só que o barco somos nós, né? E aí o que nós precisamos? Ao mínimo sinal de problema, de rachadura, de desgaste, nós precisamos de quê? Reparar, para que a coisa não complique, para que a gente não cresça nesse labirinto. É bonito isso, né? Quando a ansiedade ou a aflição te visitarem, analisa a ti mesmo. Assume a responsabilidade da própria disciplina e inspeciona o campo de ação em que te movimentas. Isso aqui é autoobservação, observação do meio que nós estamos, né? Então, nós precisamos todos de refazimento de conforto, né? Porque aí nós conseguimos lidar com o reajuste que bate na minha porta, na sua porta e na porta de todos. E nós, nenhum de nós ficaremos sem algum tipo de sofrimento, de reajuste, de provas e de expiações. Por quê? Não somos perfeitos. Nós ainda temos questões a serem aprendidas, erros a serem reparados,
aprendizados a serem adquiridos. Então, quando Emmanuel fala, olha que parágrafo lindo esse aqui. Reflete naqueles que carregam fardos mais pesados que os teus. Aqueles que desejam andar como você caminha e que estão imóveis em seus leitos. Os que anseiam ver como você enxerga o pôr do sol, mas tateiam na sombra sem nada enxergar. Os que contemplam a mesa farta, sem recurso de usufruí-la. E os que estimariam compartilhar-te a segurança mínima que você tem quando estão num processos terríveis de obsessão. Fita a vanguarda, mas não desfites a retaguarda. Então é olhar quem você quer ser, mas não se esquecer de quem você foi. É olhar os que estão com sucesso profissional, aqueles que já adquiriram conhecimentos, aqueles que já estão num patamar espiritual bacana. Mas lembre-se, a nossa lei não tem exceções. Todos aqueles que estão na vanguarda, um dia estiveram na retaguarda. Então, aqueles que estão na nossa retaguarda merecem duas sinalizações: a lembrança de quem fomos ou de quem poderíamos ser, a consciência de onde estamos, de quem somos, do progresso que já conseguimos, e lá na frente, o alvo que nós desejamos almejar. Quando eu li essa lição, eu sigo uma pessoa no Instagram e eu queria compartilhar um pouquinho da história dele e depois vocês sigam. O perfil dele no Instagram é Marcos Rossi Real. Assisti uma entrevista de televisão e conheci ele quando eu assisti essa entrevista, dois entrevistadores, né? Marcos Rossi, ele nasceu com síndrome de Hanhart. Quem não conhece, é uma síndrome que uma deficiência congênita impede o desenvolvimento de braços e pernas. Então, o Marcos, ele tem 2 pedaços de antebraço, né? E ele tem 2 pedaços de fêmur, né? De coxa. Ele não tem pés, ele não tem mãos, né? O braço dele afina aqui antes do cotovelo, não chega a ter cotovelo, né? Então, quando você olha na entrevista, Marcos está sentado, bem vestido, né? Está com o fone, tudo normal, inteligentíssimo. E ele escreveu um livro que se tornou um best-seller, que se chama O que é impossível para você? Então, qual que é o ideal de Rossi? Ele quer transformar limites em motivações para suas conquistas. Então, ele conta a história dele um pouquinho, que assim, a mãe engravidou, quando chegou no momento do parto, aí que eles descobriram que estava nascendo um bebê sem braços e sem pernas. E foi aquele susto, né? O que fazer, né? Quando ele tinha 10 dias de vida apenas, a junta médica reuniu e falou: olha, a síndrome de Hanhart é uma síndrome que permite que ele tenha, no máximo, 30 anos. Então, ele poderia fazer como muitos de nós. O dia que eu aposentar, eu vou ajudar a pobre. Quando eu passar numa faculdade, eu vou conseguir fazer o esporte. Quando eu fizer 60 anos, eu vou conhecer a Europa. E assim a gente fica atrelado a datas que nós colocamos, confiando que chegaremos lá, mas o trajeto até chegar à data exposta por nós, escolhida por nós, a gente fica sendo infeliz, né? Então, ele fala o seguinte: não ter braços e pernas nem é
mas a pior coisa que poderia acontecer. O pior é que, além de não ter braços e pernas, eu tenho um prazo de validade. Uma validade que vai acabar com 30 anos. Ao invés de escolher, né, a infelicidade, ele disse que escolheu ser feliz nessa trajetória no tempo de vida que ele ficar aqui. Né? Então, ele poderia pensar, para que estudar? Namorar? Para que aprender as coisas se daqui a um tempo eu estou morto? Mas ele decidiu viver cada dia como se fosse o último. Essa foi a proposta dele. Assim que ele pôde ter a proposta na cabeça dele, ele decidiu aproveitar a vida com tudo que a vida tem de maravilhoso. E uma vez perguntaram para Rossi, qual o segredo do sucesso? E ele falou, é a vontade. A vontade. A vontade, ela é uma luz, uma energia que acende quando você faz o que gosta. Então, quando você faz o que gosta, a energia e a luz fica elevada, ilumina, e aquilo ali te dá força para poder usar dessa energia quando você passar por uma dificuldade maior. Então, o que ele decidiu? Fazer com os recursos que ele tem tudo o que ele gostava. Então, quando criança, ele jogava futebol. Sim, mas você, sem braço, sem perna, como que você joga futebol? Com os meus recursos, do jeito que eu dou conta. Mas eu não vou deixar de jogar futebol. Eu não vou deixar de brincar com os meus amigos na rua. Eu não vou deixar de estudar, de aprender, de escrever e de fazer as coisas mesmo sem braços e sem pernas. Então, ele disse que a energia elevada, ele descobriu que é o segredo de tudo. Porque com a energia elevada, tudo o que nós passarmos vai ser mais fácil de ser vivenciado. E quando a energia está em baixa, tudo é difícil. Então, a maioria das pessoas não se aceitam como são. E ele descobriu, né, os dados que ele coloca, é que a maioria das pessoas que não se aceitam não tem nenhum tipo de deficiência. E ele resolveu se aceitar, sem braços, sem pernas e com prazo de validade até 30 anos. Então, ele decidiu fazer o oposto do que a maioria das pessoas fazem, que é ser feliz se aposentar, né? É ser feliz se comprar uma casa, se conhecer fulano, né? Se ter filhos e por aí vai, né? Então, na visão dele, as pessoas decidem não fazer porque não sonham. As pessoas decidem não sonhar e decidem não fazer. E Rossi, sem braços e sem pernas, ele é surfista, ele pratica surf, skatista, namora, estuda, escreve livro, é best-seller, tem o canal dele, é DJ de uma festa. E ele fala, você contrataria um cara sem mãos para ser DJ na sua festa? Pois ele faz o serviço de DJ e consegue fazer com todas as limitações dele e faz muito bem. E a pergunta que ele faz para nós nessa entrevista e que eu refleti muito e que eu faço para vocês. Por quê? Você muitas vezes decide não fazer nada. Essa é uma resposta que você tem que encontrar dentro de você. Porque ser feliz é decisão. E outra coisa que chama atenção na entrevista de Rossi, você não tem problema. Não tem. Então você enxerga o pôr do sol, o nascer do sol, as pessoas, seu filho. Você
escuta, você caminha, você segura as coisas, você tem inteligência para aprender, você está com sede, você pode buscar o seu copo d'água como você quiser, não tem que esperar ninguém te entregar esse copo d'água com a mão. Se você tem fome, você não precisa esperar o outro pegar a comida, colocar na sua boca e picar a comida do jeito que você dá fome de deglutir. E ele fala que quando a gente pensa que qualquer um de nós pode ir no banheiro, fazer as necessidades básicas, fazer a higiene, se trocar e sair do banheiro, a gente não tem noção da bênção que é isso. A felicidade que existe nisso. Então, Rossi nos lembra o seguinte, que é o que Emmanuel fala. Você tem situações boas, situações ruins, situações mais ou menos. Toda situação você pode resolver, porque tudo tem solução. Basta você decidir que você vai resolver as situações. Então, para ele, não existe problema, existem situações a serem resolvidas, porque tudo tem solução. E quando você está diante daquilo que você julga problema, mas é uma situação difícil, a sua energia elevada vai te ajudar para você chegar onde você quiser. Então, por que será que um espírito encarna num corpo que não tem braços e não tem pernas? Vários motivos. Ele pode estar em uma prova, ele pode estar em uma missão. Ele pode ter escolhido passar essa mensagem otimista e esse exemplo para muitas pessoas e fazer um resgate de alguma questão de uma vida passada. Nada é em vão. Quando nós olhamos os filhos e nós podemos pegar o nosso filho, quando nós podemos caminhar, dirigir o nosso carro, sair, ir, voltar, que bênção. Aí nós precisamos de olhar na retaguarda, lá no retrovisor, aqueles que vêm atrás de nós, que não enxergam, não veem, não escutam, não têm braços, não têm pernas, não têm braços e pernas, não têm voz, têm deficiências, têm processos obsessivos, né? E aí eu olho na minha vanguarda, e eu vejo Emmanuel, eu vejo Chico, eu vejo pessoas que eu admiro, inúmeras pessoas do dia a dia que eu admiro, e aí nós nos entusiasmamos, sabendo que nós, sem exceção alguma, cumpriremos a estrada que nós combinamos caminhar e vamos vencendo dia a dia. Quando nós lembramos que quem reclama, né, a maioria das vezes que não se aceita, não tem nenhum tipo de deficiência. E nós, plenamente perfeitos, não conseguimos enxergar que a deficiência existe no nosso aceitar quem somos. Tem uma música de João Cabete que nós cantamos muito, né? Nós que frequentamos centros da doutrina espírita, que ela se chama Gratidão a Deus. Eu não vou cantar não, porque ninguém merece o meu desafio, mas eu vou ler a letra dessa música, para todo mundo prestar bastante atenção. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida uma amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor
súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Essa música vem de encontro a essa história cuja mensagem é: nós não estamos dentro de leis que são exceções. As regras divinas são perfeitas e existem para todos nós. Nem Jesus foi privilegiado. Ele foi o Cristo pelo muito do caminhar até chegar a ser o nosso Cristo. Um dia seremos também. Por isso que nós não podemos desistir dessa estrada. Não existem exceções, privilégios, nada. Ah, mas eu frequento o centro, então eu não posso ter... Eu vou frequentar o centro e vou ter uma doença? Sim, porque as doenças são momentos de aprendizados, de reajustes, de freios, de ensinamentos. Nada que nos acontece é castigo. Tudo vem para o nosso bem maior. Aí Emmanuel, ele fala: sem dúvida, necessitas de refazimento e conforto. Aprende a reconhecer que em matéria de aprendizado e sofrimento não existe exceção. Aprende e eleva-te, auxiliando. Fite a vanguarda, não desfites a retaguarda. Essa é a lição que eu queria trazer para vocês. Nós não somos exceções, mas todos nós recebemos muitas bênçãos do Pai. Vamos agradecer tudo o que temos e quem já somos, para nos fortalecermos de energia maravilhosa para chegarmos a quem queremos ser. E vamos acolher quem já fomos no passado. Acolhendo o passado, conscientes do presente, felizes por já termos caminhado um tanto, nos esforcemos para nos enchermos de energia para chegarmos onde queremos ir. Essa é a mensagem da noite de hoje, que carinhosamente, muito amor, eu trouxe para todos nós refletirmos. Não só vocês, eu também. E é com essa paz no coração, essa gratidão pela vida maravilhosa que temos, que eu vou pedir que nós, nesse momento, fechemos os nossos olhos para fazer a nossa oração final. Pai amado, gratidão, Pai querido, por tantas bênçãos, pelo nosso corpo físico, pela nossa inteligência, pelo nosso espírito viajante que já chegou onde está. Gratidão, Pai. Pela casa que nos abriga, pela família que temos, pelos amigos, pelo trabalho, pelos aprendizados, pelas dificuldades e por todas as bênçãos. Obrigada, Pai. Queremos neste momento, Jesus, agradecer a sua intercessão, a sua presença conosco, em todos os tempos desde que este mundo foi criado. Fica conosco, Jesus, nos amparando e fortalecendo e nos auxiliando a seguirmos em frente. Não nos deixe esquecer da retaguarda e permita que fitemos a vanguarda para continuarmos sempre dispostos. E neste momento, Jesus, te pedimos que envie as suas equipes de cura, de auxílio, a todos aqueles nossos irmãos que necessitam, neste momento, de forças para passarem pelas provações,
para terem forças no caminhar dos seus projetos, nas suas missões. Auxilie aqueles que estão doentes do corpo, da alma, da mente, para que recebam o melhor, em forma de amor, de todo este planejamento do Pai. Queremos, neste momento, pedir pelos nossos lares que sejam abençoados, por todos que residem, que trabalham conosco, pelo encaminhamento dos irmãozinhos que não necessitam ficar conosco, mas que podem seguir para serem auxiliados. Pedimos pelas nossas casas de oração, pedimos por todos aqueles que de alguma forma nos auxiliaram a chegarmos onde estamos. E que nós possamos enxergar a estrada iluminada até o dia de podermos estar diante de Ti, Jesus. Te olhando, Te enxergando, e podermos estar juntinhos de Ti, para dizermos muito obrigada, Mestre amado. E por este momento de estudo e oração, nós agradecemos ao nosso Pai, à nossa Mãe Santíssima, a Jesus, aos mentores presentes, pedindo que coloquem em cada ambiente a energia necessária para restaurar as forças, a saúde, a paz e o equilíbrio físico-espiritual. Assim, plenos de alegria, de esperança e de paz no coração, nós finalizamos o estudo e oração da noite de hoje. Que assim seja. Amigos queridos, segunda-feira às 18 horas estaremos aqui reunidos. Na semana que vem, nós iremos fazer o lançamento da nossa campanha do Cobertor 2022. E eu trarei os dados aqui para vocês, para que a gente possa ajudar muitas famílias que estão em situações de miséria e precisam do nosso colo, do nosso afago, da nossa prece e do nosso cobertor, porque o inverno está chegando. Então, que nós possamos seguir em paz, certos de que finalizamos uma semana muito bem finalizada e que teremos força para seguirmos adiante, sempre. Uma boa noite, fiquemos em paz, sob as bênçãos do Pai. Até segunda, 18 horas, dia 2 de maio, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite, amigos.